Dita vê sua carreira desmoronar após uma armação cruel de Ernesto. Enquanto os vilões comemoram mais uma vitória, Lourival surge com um plano tão ousado quanto perigoso, capaz de virar o jogo e salvar a carreira de Dita sem que ninguém desconfie. Ao mesmo tempo, a falsa baronesa avança com tudo para comprar a fábrica de Candinho e acabar de vez com os sonhos do casal caipira. Será que Dita vai ter coragem de aceitar o plano arriscado de Lourival para salvar sua carreira? E até onde Sandra está disposta a ir para colocar as mãos na fábrica de Candinho? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com a carreira de Dita e o castigo inevitável dos vilões. O jardim da mansão de Candinho está silencioso, contrastando com o turbilhão que se passa dentro da cabeça de Dita. A caipira tenta seguir com a vida depois do escândalo armado por Ernesto, que fingiu ter apanhado dela e transformou sua imagem em motivo de chacota pública. É visível no semblante de Dita o cansaço de quem foi injustiçada, julgada e praticamente empurrada para fora do sonho que tanto lutou para construir. É nesse momento que Lourival surge correndo pelo jardim, quase tropeçando nos próprios pés, o paletó aberto, a gravata torta e o rosto iluminado por uma empolgação que beira a euforia. Ele a avista e acelera o passo, como se estivesse prestes a perder a última chance de mudar tudo. Dita Ribeiro, espera, eu pensei numa coisa genial para salvar a sua carreira, dispara ele, ainda ofegante, com as mãos apoiadas nos joelhos por alguns segundos. Dita sequer diminui o passo, continua andando em direção à porta da casa, claramente sem disposição para mais promessas vazias. Seu Lourival, com todo respeito, eu acho que o senhor chegou atrasado. Minha carreira já foi enterrada. Não sobrou muito assunto para nós dois conversar, não. O tom é seco, defensivo. Ela não olha para trás. Lourival, percebendo que pode perdê-la, se adianta e se coloca na frente dela, obrigando-a a parar. O gesto causa um incômodo imediato. Dita cruza os braços num misto de impaciência e desconfiança. Eu sei que você está machucada. Sei que está desconfiada. Mas dessa vez é diferente. Vai valer a pena, Dita. Eu prometo. Só me dá uma chance de explicar. Uma chance só. Ela o encara de cima a baixo, avaliando cada palavra, como quem tenta decidir se está diante de um aliado sincero ou de mais alguém querendo se aproveitar da sua queda. O senhor promete muito fácil, viu? Rebate com um leve sarcasmo. Prometer é fácil. Difícil é consertar o estrago que fizeram comigo. Lourival respira fundo, tentando manter a calma, mas sem esconder o entusiasmo. Justamente por isso, a ideia que eu tive não é remendo, não é favor, não é improviso. É uma virada, uma forma de garantir que sua carreira deslanche de vez e que ninguém, absolutamente ninguém, consiga ficar no seu caminho outra vez. Essa frase faz Dita hesitar. O olhar dela muda. Ainda há resistência, mas agora existe curiosidade. Ela descruza os braços, mas mantém o corpo inclinado para trás, numa postura claramente defensiva. O senhor fala bonito, viu? Comenta, desconfiada. Mas tá bom, fala logo o que o senhor quer falar. Depois disso, cada um segue seu rumo. Lourival abre um sorriso discreto, como quem acaba de ganhar tempo suficiente para dar o bote final. Ele se aproxima um pouco mais, abaixa a voz e cria um suspense quase teatral. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: rufem os tambores. Ele faz uma pausa exagerada, observa a reação dela, que apenas revira os olhos impaciente. Se o senhor fizer muito suspense, eu entro agora mesmo nessa casa, avisa Dita, já virando o corpo de lado. Doris River. A resposta vem seca, direta. Dita pisca algumas vezes, como se estivesse tentando entender se ouviu direito. Em seguida, solta um riso curto, desacreditado. Ah, pronto, diz, balançando a cabeça.
A gente dá uma chance para o homem falar sério, e ele me aparece com um nome que parece coisa inventada. Era só o que faltava mesmo. Ela volta a caminhar em direção à casa, claramente achando que perdeu tempo. Lourival, no entanto, não se abala. Ele segue atrás, agora falando com mais firmeza. Não, você não entendeu. Doris River não é invenção. É o nome de uma cantora internacional. E é ela que eu pretendo levar para gravar um disco na Rádio Paraíso. Dita para outra vez, mas dessa vez não se vira imediatamente. A frase não faz sentido algum para ela. Parabéns para ela, então, responde com ironia. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu continuo sem entender como isso resolve minha vida. Lourival se aproxima devagar, com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil. Ele pousa as mãos nos ombros da caipira, num gesto firme, mas respeitoso, e espera até que ela finalmente o encare. Porque essa cantora é você, Dita. O silêncio se instala. Dita arregala os olhos, dá um passo para trás e tira as mãos dele de seus ombros imediatamente. Eu? Reage incrédula. O senhor está ficando doido? Você vai ser Doris River, explica ele com convicção. Uma cantora misteriosa, estrangeira, mascarada. Ninguém vai associar essa mulher a Dita Ribeiro que o Ernesto tentou destruir. É assim que você vai despistar todos os ataques, todas as maldades, e finalmente gravar seu disco. Dita fica em silêncio por alguns segundos. O rosto dela passa por várias emoções: espanto, medo, desconfiança e, por fim, uma centelha de esperança que ela tenta esconder a todo custo. Então quer dizer que, para eu cantar, eu tenho que deixar de ser eu? Questiona num misto de amargura e provocação. Não. Para cantar você vai continuar sendo você, só que protegida, invisível para os seus inimigos. Ela respira fundo, claramente abalada com a proposta. Não responde de imediato, apenas encara Lourival, tentando entender até onde aquela ideia pode levá-la. E se esse risco vale a pena? A decisão ainda não está tomada. Mas, pela primeira vez desde o escândalo, Dita percebe que talvez seu sonho ainda não tenha acabado. Ainda no jardim da mansão, o clima permanece carregado depois da conversa estranha entre Dita e Lourival. A caipira está visivelmente mexida, tentando organizar os próprios pensamentos, quando Candinho surge pelo caminho de Pedrinhas, trazendo no rosto aquela expressão típica de quem percebe que algo não está no lugar certo. Ele observa de longe a postura dos dois, nota a proximidade excessiva e franze a testa, desconfiado. Lourival também percebe a presença do caipira no mesmo instante. O sorriso entusiasmado dá lugar a um semblante mais cauteloso, quase dissimulado. Ele ajeita o paletó, pigarreia e dá 2 passos para trás, claramente decidido a encerrar o assunto antes que Candinho se aproxime demais. Bom, eu vou deixar você pensar com calma, Dita, diz ele, agora com um tom calculadamente sereno. Essas decisões grandes não podem ser tomadas de cabeça quente. Candinho se aproxima mais, ouvindo tudo em silêncio, atento a cada palavra. Lourival continua, lançando um rápido olhar para o marido da caipira, como quem mede o terreno. Se você tiver interesse em entender melhor o meu plano, aparece amanhã no meu escritório, sem mais ninguém. Aí eu explico tudo direitinho. Dita ainda não responde. Está confusa, dividida, e isso não passa despercebido por Candinho. Lourival aproveita o silêncio e completa, já se afastando. Pensa com carinho. Eu tenho certeza de que essa pode ser a virada da sua vida. Sem esperar resposta, o empresário se vira e sai apressado pelo jardim, quase fugindo da situação. Candinho acompanha a saída dele com o olhar, desconfiado, até o homem desaparecer pelo portão. Só então ele se vira para a esposa, aproximando-se com cuidado, mas visivelmente incomodado. O que foi isso, Dita? Pergunta, direto, sem rodeios. O que esse homem queria vir falar com você desse jeito, tão escondido? Dita coça a cabeça.
gesto típico de quando está nervosa ou tentando encontrar as palavras certas. Ela evita olhar nos olhos do marido por alguns segundos, o que só aumenta a tensão. Eu nem sei se eu entendi direito, Candinho. Começa, com certa hesitação. Ele falou um monte de coisa difícil, cheio de rodeio, mas parece que tem um plano para eu conseguir gravar meu disco sem ninguém me atrapalhar. Candinho cruza os braços imediatamente. O rosto dele se fecha, misturando preocupação e um leve ciúme que ele tenta disfarçar. Plano demais sempre me cheira a confusão, comenta com desconfiança, ainda mais vindo desse tal de Lorival. E essa conversa de você ir sozinha no escritório dele não me desce nem um pouco. Dita suspira fundo, como se estivesse tentando convencer a si mesma de que também acha tudo estranho. Pois é, quando ele falou isso, eu também achei esquisito, admite. Do jeito que ele falou, parecia coisa importante, mas ao mesmo tempo parecia segredo demais. Candinho se aproxima mais dela, baixa um pouco o tom de voz, demonstrando cuidado. Você tá fragilizada, Dita. Depois de tudo que aquele bigodudo fez, tem muita gente querendo se aproveitar da situação. Eu não gosto desse jeito sorridente demais do Lorival. Ela reage com um meio sorriso, tentando aliviar o clima, mas sem esconder a insegurança. Também não confio 100% não, diz, com um leve sarcasmo. Homem que chega correndo, prometendo milagre, sempre me deixa com o pé atrás. Candinho balança a cabeça, concordando. E outra coisa, acrescenta, mais sério. Esse convite para você ir lá sozinha, isso não tá certo. Marido nenhum gosta de ouvir um trem desses. Dita olha finalmente nos olhos dele e concorda, firme. E nem eu gostei, afirma. Se eu for naquele escritório, você vai comigo. Mas não é para aceitar nada, não. É só para nós negar essa proposta logo e deixar bem claro que eu não quero mais conversa com ele. Candinho relaxa um pouco, mas ainda mantém a expressão cautelosa. Assim, já melhora, responde. Nós vai juntos, escuta o que ele tem para dizer e sai de lá sem dever nada para ninguém. Dita respira fundo, como quem tenta se convencer da própria decisão. Apesar das palavras firmes, há algo no olhar dela que denuncia conflito interno. Um fio de esperança começa a se misturar com o medo de se decepcionar mais uma vez. Eu só queria poder cantar sem ter que ficar me explicando para o mundo inteiro, desabafa, num tom mais baixo. Cantar sem medo, sem mentira, sem maldade. Candinho segura as mãos dela com carinho. E você vai, Dita. Do seu jeito, do jeito certo. E se esse plano não presta, nós vira as costas e pronto. Ela assente, ainda pensativa. O casal entra na casa lado a lado, sem perceber que aquela conversa aparentemente simples pode ser o primeiro passo para uma reviravolta gigantesca em suas vidas. A decisão está tomada. Eles irão ao escritório. Mas o que parecia apenas um encontro para negar uma proposta pode acabar abrindo portas que Dita jamais imaginou atravessar. No dia seguinte, ainda cedo, Dita e Candinho chegam ao prédio onde funciona o escritório de Lorival. O lugar impõe respeito, fachada elegante, portas de vidro, quadros de artistas famosos espalhados pelo hall de entrada. Dita observa tudo com certo desconforto, sentindo-se deslocada naquele ambiente que não parece feito para gente simples como ela. Candinho, por sua vez, anda atento, sério, como quem entra num território desconhecido pronto para proteger o que é seu. Assim que entram na sala do empresário, Lorival levanta da cadeira com um sorriso automático que rapidamente se desfaz ao perceber a presença de Candinho. O brilho entusiasmado nos olhos dele dá lugar a uma expressão contida, quase frustrada, embora ele tente disfarçar. Confesso que achei que tivesse sido claro, comenta, ajeitando os óculos, num tom educado demais para ser sincero. Eu tinha imaginado que você viesse sozinha, Dita, mas tudo bem. Ele lança um olhar rápido para Candinho, avaliando-o. O Candinho pode aguardar ali fora, enquanto conversamos sobre a sua carreira. Não deve demorar. Antes mesmo que Candinho diga qualquer coisa, Dita dá um passo à frente, firme,
deixando claro que aquela sugestão não lhe agradou nem um pouco. Não, responde. Seca, meu marido fica aqui mesmo. E para deixar bem claro, nós não veio para conversar sobre minha carreira, não. Lourival franze a testa, surpreso com o tom decidido da caipira. Eu vim só agradecer a sua intenção, continua Dita. Mas também vim para dizer que vou negar essa proposta e encerrar qualquer relação profissional entre nós. O silêncio toma conta da sala por alguns segundos. Candinho já se prepara para sair junto com a esposa, satisfeito por ela ter tomado a frente da situação. Os dois dão meia volta quase ao mesmo tempo, mas Lourival reage rápido. Ele se levanta de supetão, contorna a mesa e se coloca no caminho deles, levantando as mãos num gesto conciliador. Esperem, por favor, pede. Agora com um tom mais contido, quase humilde. Talvez eu tenha sido um pouco invasivo na forma como abordei você. Eu reconheço isso. Dita cruza os braços, claramente desconfiada. Agora o senhor acha isso? Provoca, com leve sarcasmo. Lourival respira fundo, escolhendo as palavras. Mas o meu plano é bom. É muito bom, insiste. E mais do que isso, eu quero de verdade que você alcance o sucesso que merece. Não é isso que todos nós queremos aqui? Candinho observa tudo em silêncio, mas a frase mexe com ele. Ele olha para Dita, percebe a insegurança no olhar da esposa e acaba falando, mais para convencê-la e a si mesmo do que ao empresário. Olha, Dita, nós já veio até aqui, diz, cauteloso. Acho que não custa nada escutar o que ele tem para dizer. Depois disso, a decisão continua sendo sua. Dita hesita. O rosto dela revela conflito. Por fim, ela suspira fundo e assente com a cabeça, sem muito entusiasmo. Tá bom. Fala logo o que o senhor quer falar, concede. Mas sem rodeio. Lourival parece aliviado. Ele caminha até um armário discreto no canto da sala. Abre uma gaveta e retira de lá uma caixa elegante. Volta para perto do casal e abre lentamente, revelando uma máscara sofisticada. Eu já adiantei para Lúcio e para o Ernesto que estou em processo de trazer para o Brasil uma cantora internacional. Começa, observando atentamente as reações dos dois, diretamente dos Estados Unidos. Uma artista misteriosa, que nunca mostra o rosto e sempre aparece mascarada. Candinho estreita os olhos. Cantora misteriosa demais sempre me parece conversa fiada, comenta, desconfiado. Lourival sorri de canto, como quem esperava aquela reação. Pois é exatamente isso que torna a história crível, responde. O público adora mistério. Ele então se anima, o entusiasmo voltando aos poucos. Essa cantora ainda não existe, mas vai existir, porque Doris River será a Dita. Dita arregala os olhos e pega a máscara da caixa, passando os dedos pelo objeto com cuidado, como se ele fosse frágil demais para ser real. Então o senhor quer que eu finja ser outra pessoa para poder cantar? Questiona, dividida entre o medo e a curiosidade. Não é fingir, corrige Lourival. É se proteger. Com esse disfarce, você entra na rádio, grava seu disco. Ninguém desconfia, ninguém atrapalha. Ernesto jamais vai imaginar que Doris River é a mesma mulher que ele tentou destruir. O empresário estende a mão, confiante. E então? O que acha da ideia, Dita? Ela não responde de imediato. O primeiro reflexo é olhar para Candinho, buscando nele alguma confirmação, algum sinal de que não está cometendo um erro. Candinho a encara com carinho e segurança. Eu apoio você em qualquer decisão que você tomar, afirma. Se isso for bom para você, eu tô do seu lado. Dita engole em seco. Um pensamento atravessa sua mente com força. Se meu disco fizer sucesso, eu vou poder ajudar o Candinho. Ajudar nós dois. Reflete em silêncio. Ela respira fundo. Aperta a máscara com mais firmeza. E, finalmente, estende a mão para Lourival, apertando-a com decisão. Nós vai fazer isso, declara. Mas depois essa relação profissional acaba. E isso não está em negociação. Lourival sorri, satisfeito. O acordo está fechado. E, sem que eles percebam por completo,
Uma das maiores viradas dessa história acaba de começar. No dia seguinte, o movimento na Rádio Paraíso foge completamente da rotina. Funcionários cochicham pelos corredores, curiosos com a promessa feita por Lorival. Ele traria a nova sensação da música, uma cantora misteriosa que vinha despertando expectativas exageradas antes mesmo de abrir a boca. Lorival surge na recepção com passos seguros, seguido por Dita, agora completamente transformada. O figurino é elegante, o óculos escuro cobre parte do rosto, e o silêncio absoluto que ela sustenta chama mais atenção do que qualquer apresentação exagerada. Ernesto aparece logo, ajeitando o bigode com um sorriso largo e ensaiado, claramente disposto a impressionar. Ao vê-la, abre os braços num entusiasmo quase teatral e tenta um charme improvisado, misturando sotaque carregado com confiança exagerada. Olá, Doris River. Seja bem-vinda à Rádio Paraíso. Dita não reage, permanece imóvel, o olhar escondido atrás dos óculos, o que provoca um breve constrangimento no ar. Ernesto pisca algumas vezes, sem saber se foi ignorado ou se a cantora simplesmente não entendeu nada. Lorival percebe o clima estranho e entra rapidamente em cena, com um sorriso diplomático e um tom ensaiado de quem já esperava aquele tipo de situação. Ela prefere poupar a voz. Doris fala pouco, muito pouco. Toda a energia dela é guardada para o que realmente importa: cantar. Ernesto observa Dita com mais atenção, avaliando cada gesto. Há um misto de desconfiança e admiração no olhar do radialista, como se tentasse decifrar se aquilo era profissionalismo ou pura afetação. Ele cruza os braços, dá uma volta em torno dela e solta um comentário carregado de sarcasmo contido. Ah, artista silenciosa. Diferente, hein? Confesso que estou acostumado com cantoras que falam mais do que cantam. Lorival sustenta o sorriso, mas o olhar afiado entrega uma leve impaciência. Ele responde com firmeza calculada. Justamente por isso Doris não é mais uma. Ela não precisa se explicar. O talento fala por si. Ernesto ergue as sobrancelhas, como se aquilo o tivesse conquistado. Ele ri, satisfeito, e faz um gesto chamando os dois para dentro. Focada. Eu gosto disso. É desse tipo de cantora que a Rádio Paraíso precisa. Nada daquela caipirazinha que acha que sabe fazer vocal e quer dar palpite em tudo. Aqui é trabalho sério. Dita mantém o silêncio, mas aperta discretamente a alça da bolsa, engolindo a indignação. Lorival percebe o desconforto e muda o foco antes que qualquer reação comprometa o disfarce. Enquanto caminham pelo corredor, Lorival aproveita para lançar mais uma exigência, com a naturalidade de quem dita regras sem pedir permissão. Há um detalhe importante que esqueci de mencionar antes. Doris só trabalha com exclusividade total. Ela precisa de um estúdio só para ela, sem circulação, sem curiosos, sem interrupções. Ernesto para no meio do corredor. O sorriso some por um segundo. Ele encara Lorival com uma mistura de surpresa e cálculo, claramente avaliando o quanto aquilo poderia custar financeiramente e em poder. O silêncio pesa. Lúcio, que observa tudo de longe, sente o clima ficar tenso. Um estúdio só para ela? Ernesto comenta, num tom que mistura ironia e interesse. Essa moça sabe mesmo o que quer. Lorival cruza as mãos, dissimulado. Sabe, e sabe também o valor que tem. Ernesto solta uma gargalhada curta, típica de quem não gosta de ser desafiado, mas adora desafios caros. Ele se vira para Lúcio com autoridade. Lúcio, nós temos aquele estúdio novo, não temos? Lúcio hesita por um segundo, lança um olhar rápido para Dita, intrigado com o silêncio absoluto dela, e responde: temos sim. Tão novo que nunca foi usado. Ernesto esfrega as mãos, satisfeito, como se tivesse acabado de fechar um grande negócio. Então pronto, chegou a hora de inaugurá-lo. Doris River, o estúdio é todo seu. Lorival inclina levemente a cabeça, como se agradecesse em nome da cantora, mas aproveita para reforçar, num tom mais sério.
Doris agradece, mas faço questão de repetir, sem interrupções. Ela tem um método próprio. Qualquer interferência pode comprometer todo o projeto. Ernesto observa Dita mais uma vez, agora com respeito genuíno. Há algo naquele silêncio que o intriga, mas também o seduz. Ele sorri, convencido de que está diante de um produto raro. Fique tranquila, Doris. Aqui, quando a gente aposta, aposta alto. Dita apenas faz um leve aceno com a cabeça. Nenhuma palavra, nenhuma reação exagerada. O mistério permanece intacto. As portas do estúdio se fecham. Do lado de fora, Ernesto e Lourival trocam um olhar rápido, cada um carregando intenções muito diferentes. Um vê ali um grande negócio, o outro um plano em andamento. Dentro do estúdio, finalmente sozinha, Dita respira fundo. O jogo começou. E, sem mais delongas, sem interrupções e sem suspeitas explícitas, tem início oficialmente as gravações do novo disco, o disco que pode mudar tudo, mesmo que ninguém ali desconfie da verdade por trás do nome Doris River. Algumas semanas se passam, e enquanto nos estúdios da Rádio Paraíso o disco de Doris River avança a todo vapor, uma música melhor que a outra, arranjos impecáveis e uma voz que começa a despertar comentários empolgados nos bastidores. Do outro lado da história, o clima é de conspiração. Na casa luxuosa de Sandra, o ambiente parece mais escuro do que o normal. As cortinas estão cerradas e o ar carrega uma tensão quase palpável. Sandra anda de um lado para o outro, impaciente, batendo o salto no chão como se estivesse marcando o ritmo da própria raiva. Ernesto observa, sentado, com um copo na mão, fingindo calma, mas claramente atento a cada palavra da amante. Já chega de adiar, Ernesto. Ela dispara, com os olhos faiscando. Hoje é o dia. Vamos comprar aquela fábrica chechelenta e acabar logo com essa história. Está tudo pronto. Documentos, dinheiro, acordos, até o próprio Candinho já se convenceu de que vender para a baronesa é o melhor caminho. Ernesto esboça um sorriso torto, carregado de arrogância. Ele se levanta devagar, aproxima-se de Sandra e concorda, num tom venenoso. Você não poderia estar mais certa, diz, com falsa tranquilidade. Depois que a fábrica for nossa, a gente encerra de vez a trajetória daquele casal de caipiras. Um por um, Sandra cruza os braços, satisfeita, e deixa escapar um riso curto, cruel. Ou melhor, a cantora nós já vencemos. Ela provoca. A carreira dela acabou antes mesmo de começar. Tiramos tudo o que ela tinha. Palco, rádio, prestígio. Agora falta o resto. Ernesto concorda com a cabeça, confiante demais para desconfiar do que está prestes a acontecer. Sem perder tempo, os dois saem decididos, certos de que aquela manhã selaria mais uma vitória do casal de pilantras. Pouco depois, Sandra e Ernesto chegam às proximidades da fábrica. O lugar, antes abandonado e decadente, agora parece diferente. Há sinais claros de movimento. Operários entrando e saindo, material de construção empilhado, andaimes montados. Sandra franze o senho imediatamente, desconfiada. Ernesto também percebe algo estranho, mas tenta manter a pose. Eles são recebidos por Araújo e Celso. O irmão da farsante de tapa-olho surge com um sorriso debochado no rosto, quase provocador. Antes mesmo que Sandra abra a boca, ele solta, em tom irônico. Que pena, mas vocês chegaram um pouco tarde demais. Sandra paralisa por um segundo. O sorriso desaparece. Os olhos se estreitam incrédulos. Como assim tarde demais? Ela questiona, exaltada. Estamos há semanas discutindo essa compra. Tudo foi combinado. O próprio Candinho aceitou que vender para nós era a melhor escolha. Celso cruza os braços, claramente se divertindo com a situação. Ele inclina a cabeça, saboreando o momento antes de responder. Pois é, mas acontece que apareceu um novo comprador,
diz com um deboche calculado. Alguém que acreditou no potencial da fábrica e já começou a investir na reforma. Sandra dá um passo à frente, furiosa. Isso é impossível, ela rebate. Quem em sã consciência colocaria dinheiro num lugar caindo aos pedaços como esse? Ernesto, até então silencioso, explode, a voz carregada de revolta. Recebeu investimento? Ele dispara. Nós éramos os únicos loucos dispostos a assumir esse prejuízo. Quem faria uma coisa dessas? Araújo, sempre contido, ajeita os óculos e responde com frieza jurídica, sem dar margem para discussão. Essa informação é totalmente sigilosa. O contrato já foi assinado. A venda está concluída. Sandra sente o chão sumir sob os pés. O rosto dela se contorce de ódio. As mãos tremem. Ela tenta manter a pose de baronesa, mas o descontrole começa a aparecer. Vocês estão brincando comigo, ela sibila, entre dentes. Isso não vai ficar assim. Celso apenas sorri, satisfeito, como quem finalmente vira o jogo. Sem mais argumentos, Sandra e Ernesto se afastam. Os dois caminham para longe da fábrica, possuídos pela raiva. Ernesto soca o ar, inconformado. Sandra rosna de ódio, os olhos marejados, mas não de tristeza, de fúria. Seja lá quem for esse investidor, ela dispara, cuspindo as palavras. Eu vou descobrir, e essa pessoa vai pagar caro por ter atravessado o meu caminho. Ernesto concorda, cerrando os punhos. Isso ainda não acabou. Ele promete. Ninguém passa por cima da gente e sai ileso. Enquanto o casal de pilantras se afasta, jurando vingança e soltando fogo pelas narinas, a fábrica segue seu novo rumo, agora protegida por um mistério que promete virar o jogo e colocar Sandra e Ernesto diante da maior derrota que jamais imaginaram. Alguns dias se passam desde o misterioso investimento na fábrica e, finalmente, chega o momento aguardado, a festa de iniciação da obra de reforma. O local, antes sinônimo de abandono, agora está irreconhecível. Faixas coloridas, palco montado, imprensa reunida, curiosos e trabalhadores orgulhosos circulando, todos comentam a mesma coisa. O investidor que acreditou no impossível estará presente para abrir oficialmente os trabalhos. Em outro canto da cidade, Sandra ajusta os óculos escuros diante do espelho, os lábios tensos, a expressão tomada por um ódio contido. Ernesto observa de longe, inquieto. Ela se vira para ele, a voz carregada de veneno. Chegou o dia da verdade. Dispara, sem rodeios. Hoje nós vamos até aquela fábrica descobrir, com os nossos próprios olhos, quem é o maldito investidor que teve a audácia de acabar com os nossos planos. Ernesto concorda, cerrando o maxilar. Seja quem for, vai se arrepender de ter mexido com a gente. No caminho até a fábrica, o carro passa lentamente por uma das avenidas mais movimentadas da cidade. E é impossível não notar os enormes outdoors estampados dos dois lados da rua. A imagem de uma mulher mascarada domina tudo. Capas de disco nas bancas, anúncios luminosos, pessoas comentando animadas, segurando LPs recém-comprados. Doris River virou um fenômeno nacional. Ernesto olha para aquilo com satisfação inflada. Um sorriso orgulhoso surge em seu rosto. Eu fui mesmo genial em aceitar essa Doris River na rádio. Comenta, vaidoso. A mulher é um sucesso estrondoso. Todo mundo só fala nela. Mas Sandra não compartilha do entusiasmo. Ela observa atentamente a imagem da cantora, o porte, a postura, algo no olhar por trás da máscara. Seus olhos se estreitam, desconfiados. Não sei por quê, murmura fria. Mas eu tenho a sensação de que conheço a mulher por trás dessa máscara. Tem algo ali que me incomoda. Eu sinto que essa cantora ainda vai ser um problema para nós. Ernesto revira os olhos, impaciente, e puxa Sandra pelo braço para que andem mais rápido. Ah, não começa com paranoia agora. Ironiza. Se tem uma coisa que Doris River não vai causar pra gente, é problema. Ela só canta. E canta muito bem, por sinal. Sandra não responde,
Mas o pressentimento continua martelando. Ao chegarem à fábrica, o cenário é ainda mais impactante. Uma multidão se aglomera em frente ao palanque principal. Jornalistas disputam espaço, câmeras apontadas, flashes pipocando. E então vem o choque. No centro do palco, segurando uma enorme tesoura dourada, está Doris River, elegante, vestida com um traje chique, ao lado de Candinho e de Lourival. A cantora é ovacionada como uma verdadeira estrela internacional. Sandra paralisa. Ernesto empalidece. Eu não acredito no que estou vendo, vocifera Ernesto, sentindo o sangue ferver. Tomado pelo ódio, ele começa a caminhar em passos pesados na direção do palanque, empurrando quem aparece pela frente. Sandra tenta acompanhá-lo, mas fica alguns passos atrás, atônita. No exato momento em que Doris River se prepara para cortar a fita inaugural, Ernesto invade a área próxima ao palco e grita, atraindo a atenção de todos. Então, foi você? Ele esbraveja. Foi você quem investiu nessa fábrica condenada, Doris River. Mas por quê? O que você ganha com isso? O silêncio se instala por um segundo. Lourival tenta intervir com o olhar. Candinho se mostra alerta. Doris permanece imóvel. Então, para a surpresa geral e especialmente de Ernesto, ela fala. Em português, claro, firme, direto. Eu fiz isso para impedir que você comprasse a fábrica para continuar fazendo maldade, seu bigodinho safado. Um burburinho explode entre os presentes. Ernesto arregala os olhos, atônito. O quê? Reage, indignado. Então agora você fala? E ainda por cima na nossa língua? Sem dizer mais nada, Doris leva as mãos ao rosto e retira lentamente a máscara. O choque é imediato. Dita Ribeiro surge diante de todos, segura, altiva, dona de si. Os flashes se intensificam. Eu sou a cantora de sucesso que gravou o disco na sua rádio, declara, firme. E fui eu quem salvou a fábrica do meu Candinho. E você não pode fazer nada para impedir isso. Ernesto sente o ódio explodir dentro de si. Cego de raiva, ele invade o palanque. Você que pensa? Sua caipirazinha de uma figa, grita. Num gesto agressivo, ele arranca a grande tesoura da mão de Dita, segurando-a de forma ameaçadora. Candinho tenta avançar. Bigodinho, para agora! Grita, desesperado. Mas é tarde. A tesoura começa a se fechar perigosamente perto de Dita. Antes que o pior aconteça, os fotógrafos disparam flashes em sequência, cegando Ernesto momentaneamente. Desorientado, ele deixa a tesoura cair e despenca do palanque. A multidão reage em segundos. Fãs de Dita cercam o vilão, puxando-o para o meio do povo. Pegamos ele! É ele! Doris, quer dizer, Dita Ribeiro. Ernesto leva uma surra memorável, completamente dominado. Sandra, vendo o amante naquela situação, sente o sangue ferver. Ela corre em direção à confusão. Ernesto, meu amor, eu já estou indo te tirar daí, grita desesperada. Mas, ao tentar se infiltrar no meio da multidão, algo acontece. Seu disfarce é puxado, arrancado, revelando seu rosto por completo. O choque é geral. Dita e Candinho se entreolham incrédulos e falam ao mesmo tempo. Sandra, você tá viva? Sem pensar. Tomada pelo ódio, Sandra tenta avançar contra Candinho, mas os fãs de Dita se fecham ao redor dela, empurrando-a, derrubando-a no chão, imobilizando-a completamente. No alto do palanque, Dita observa a cena com emoção e alívio. Um sorriso surge em seu rosto. Ela pega o microfone e agradece, emocionada. Obrigado, pessoal. Vocês são demais. A multidão vibra. A fábrica está salva. A verdade veio à tona. E, diante de todos, os pilantras finalmente caem, enquanto Dita Ribeiro se consagra como a mais nova grande estrela do país. A confusão toma conta da frente da fábrica reformada. O barulho da multidão, os gritos, os flashes e a comoção são tão intensos que ecoam pelas ruas ao redor.
Não demora para que sirenes cortem o ar. Policiais surgem rapidamente, abrindo caminho entre os curiosos e fãs que ainda tentam entender tudo o que acabou de acontecer. Ernesto, ainda atordoado, é erguido do chão com dificuldade. Sandra, desgrenhada e fora de si, tenta se desvencilhar a qualquer custo. As algemas são colocadas nos dois, selando de vez a queda do casal de pilantras. É nesse momento que a arrogância da baronesa explode em desespero absoluto. "Me larguem!" Ela grita esperneando. "Vocês não sabem com quem estão lidando? Eu não posso ser presa." Os policiais seguem firmes, enquanto Sandra continua vociferando, a voz tomada por ódio e inveja. "Você não pode alcançar o sucesso." Ela aponta na direção de Dita. "Eu não vou permitir. Eu sou a baronesa. Eu sou quem merece aplausos, fortuna e prestígio, não uma caipira qualquer." Ernesto tenta acompanhá-la nos insultos, mas sua voz se perde, fraca, humilhada. Nada do que dizem surte efeito. Os gritos de arrogância e desespero são rapidamente engolidos pelo som ensurdecedor da comemoração popular. A multidão vibra, aplaude, comemora. O povo escolheu seu lado e não é o dos vilões. Dita observa a cena em silêncio por alguns segundos. Seus olhos se enchem de emoção, não de vingança. Candinho se aproxima, ainda tremendo, e envolve a esposa num abraço forte, protetor, verdadeiro. Os dois se apertam como quem finalmente pode respirar aliviado depois de tanta injustiça. Ali, naquele gesto simples, fica claro. Começa uma nova era para o casal de caipiras. Uma era sem medo, sem perseguição, sem mentiras. Lourival observa tudo a poucos passos de distância. O produtor, que tantas vezes foi visto como oportunista, agora sorri com sinceridade. Ele cruza os braços, emocionado, e admite em silêncio que não existe plano, carreira ou estratégia capaz de destruir um amor como aquele. Enquanto Sandra e Ernesto são levados pelos policiais, derrotados e desacreditados, o nome de Dita ecoa cada vez mais alto. A falsa má fama criada contra a cantora caipira se dissolve no ar, substituída por admiração, carinho e reconhecimento. E assim, entre aplausos, lágrimas e abraços, a história vira. A vilania cai algemada. E a caipira, antes desacreditada, se consagra como heroína não só da música, mas de todos que acreditam que a verdade, cedo ou tarde, sempre vence. Ernesto tenta acompanhá-la nos insultos, mas sua voz se perde, fraca, humilhada. Nada do que dizem surte efeito. Os gritos de arrogância e desespero são rapidamente engolidos pelo som ensurdecedor da comemoração popular. A multidão vibra, aplaude, comemora. O povo escolheu seu lado e não é o dos vilões. Dita finalmente consegue se livrar de mais uma armadilha de Zuma. Suja de poeira, ofegante, mas com o olhar firme, ela surge diante do imponente prédio da Rádio Paraíso. O coração bate acelerado, não apenas pela corrida contra o tempo, mas pelo peso do que está em jogo. Aquela apresentação pode mudar tudo. Ela ajeita o vestido simples, respira fundo e sorri para si mesma, acreditando que dali em diante nada mais poderá impedi-la. A caipira se aproxima da porta principal e tenta girar a maçaneta. Nada acontece. Ela força um pouco mais, empurra com o ombro, tenta de novo. A porta não cede. Dita franze a testa, desconfiada, e olha ao redor, percebendo o silêncio estranho do lugar. Uai, essa porta está emperrada. Ei, tem alguém aí? Abre para mim que eu vim fazer meu show. Ela bate com cuidado, depois com mais força. Do lado de dentro, um riso contido ecoa, carregado de deboche. Dita reconhece imediatamente aquela voz que tanto desprezo já lhe causou. Olímpia surge do outro lado da porta, sem aparecer, apenas provocando. Não estamos interessados em comprar nada hoje. Tenta outra casa, minha senhora. Dita congela por um instante. O sorriso confiante desaparece, dando lugar à incredulidade. Ela se aproxima ainda mais da porta, agora falando num tom misto de surpresa e súplica. Olímpia?
É você, né? Para com isso. Abre logo. Eu preciso entrar, meu horário tá chegando. Do lado de dentro, Olímpia finge não reconhecer a voz, num jogo dissimulado claramente calculado. Ela fala alto para que todos ouçam, carregando a fala de falsa inocência. Tem alguém falando comigo? Desculpa, mas eu não tô ouvindo nada. Deve ser impressão. Dita aperta os olhos, sentindo a raiva subir, mas tenta manter a compostura. Ela bate novamente, agora mais aflita. Não brinca com isso, Olímpia. Eu lutei para chegar até aqui. Abre essa porta, por favor. Olímpia se aproxima ainda mais da porta, agora sem esconder o veneno nas palavras. Seu tom muda, fica cortante, cruel, quase triunfante. Perdão, mas essa apresentação é um evento sério, reservado para gente qualificada. Não para mulher largada, desquitada, sem reputação. Dessas que aparecem atrasadas como se nada tivesse acontecido. Dita engole em seco. O golpe atinge fundo, mas ela não se permite desmoronar. Do lado de dentro, Olímpia continua cada vez mais sarcástica. Aliás, já que você não parece muito comprometida com horários, talvez fosse melhor eu mesma cantar no seu lugar. Alguém responsável, sabe? Dita afasta a mão da porta por um instante. Seus olhos marejam, mas logo endurecem. A humilhação vira combustível. Ela respira fundo, endireita a postura e fala com firmeza, deixando claro que não vai recuar. Pode rir, pode debochar, mas eu não vou embora. Essa apresentação é minha. Eu cheguei até aqui e ninguém vai me tirar isso. Lá dentro, Olímpia se cala por alguns segundos, surpresa com a determinação da caipira. O silêncio só aumenta a tensão. Dita, então, encosta a mão na porta mais uma vez, agora com decisão. Eu vou entrar nessa rádio e fazer meu show, nem que seja na força, porque minha voz ninguém consegue calar. O rosto de Dita é decidido, enquanto do outro lado da porta Olímpia se mantém em silêncio, mas com o olhar carregado de ódio e inveja. A batalha está só começando, e a Rádio Paraíso se transforma no palco de um confronto que promete estremecer todos os envolvidos. Sem perder tempo após o embate humilhante na porta da frente, Dita se afasta do prédio da Rádio Paraíso com passos rápidos, mas silenciosos. O rosto ainda carrega a marca do desprezo de Olímpia, porém seus olhos agora brilham com atenção e desconfiança. Ela contorna o edifício, observa cada detalhe, até perceber uma passagem estreita, mal iluminada, quase escondida entre os muros. Um beco sujo, tomado por sacos de lixo, latas amassadas e um cheiro forte de abandono. Para qualquer outra pessoa, aquele lugar seria um sinal para desistir. Para Dita, é uma oportunidade. A caipira levanta a barra do vestido, tapa o nariz por um segundo e entra no beco com surpreendente animação, desviando dos sacos e pisando com cuidado para não fazer barulho. Cada passo é calculado, cada ruído a deixa em alerta. No fundo do corredor, ela avista uma porta lateral do prédio, entreaberta, com uma luz fraca escapando por dentro. O coração de Dita dispara, mas ela se aproxima devagar, sentindo que algo ali não está certo. Ao se posicionar discretamente perto da porta, Dita lança um olhar curioso para o interior do pequeno escritório da rádio. O que vê a faz arregalar os olhos, como se tivesse acabado de encaixar uma peça que faltava num quebra-cabeça perigoso. Dentro da sala, Sandra aparece diante do espelho, vestindo cuidadosamente seu disfarce de baronesa. Ela ajusta o tapa-olho com precisão, coloca a peruca morena, escondendo completamente o cabelo loiro que a denunciaria. Cada gesto é frio, calculado, quase ensaiado. Dita leva a mão à boca, chocada, e murmura quase sem som, enquanto se aproxima ainda mais da porta para ouvir. Então, essa tal de baronesa sempre foi você, Sandra. A revelação cai como um trovão silencioso. Mas a surpresa não termina ali. Diante de Sandra estão Ernesto, com seu ar cínico de sempre, Olga, observando tudo com atenção desconfiada, e Zuma, exibindo um sorriso torto, satisfeito consigo mesmo.
A presença dos 4 confirma o que Dita começava a suspeitar havia tempo. Nada daquilo era coincidência. Sandra se vira para Zuma com um sorriso venenoso, claramente satisfeita com o plano em andamento. Seu tom é carregado de falsa elegância, mas o olhar transborda maldade. Parabéns, Zuma. Tenho que admitir que, dessa vez, você foi eficiente. Pelo visto, a caipira não conseguiu chegar. O horário dela já está quase estourando. Zuma cruza os braços, inflando o peito com orgulho, sem esconder o prazer em ouvir o elogio. Sua voz sai firme, quase ameaçadora. Mas é claro que consegui. Eu conheço bem esse tipo de gente, e pode ter certeza. Essa Dita e aquele marido caipira dela ainda vão sofrer muito na minha mão. Isso é só o começo. Do lado de fora, Dita cerra os punhos, sentindo a mistura de raiva e determinação crescer. Ela respira fundo para não se denunciar, enquanto Olga, mais cautelosa, observa Sandra e Zuma com o senho franzido. Há algo no ar que não a deixa confortável. Olha, eu não sei não. Essa caipira pode até parecer simples, mas ela não é boba. Ela já escapou de coisa pior. E se ela perceber que foi a gente que armou tudo isso contra ela? Sandra revira os olhos, claramente incomodada com a dúvida de Olga. Mas antes que responda, Ernesto solta uma gargalhada debochada. Ele se inclina para a frente, com o sorriso torto de quem se acha intocável. Esperta? A Dita? Ah, faça-me o favor, Olga. Você realmente acha que aquela caipirazinha vai causar algum problema para nós? Aquela mulher mal sabe onde pisa. Zuma concorda com a cabeça, reforçando o deboche, enquanto Sandra mantém um sorriso dissimulado, como quem prefere não subestimar ninguém, mas também não demonstra medo. Exatamente. Ela pode até tentar bancar a valente, mas aqui dentro quem manda somos nós. E sem essa apresentação, ela não passa de mais uma voz esquecida. Do lado de fora, cada palavra entra como combustível no peito de Dita. Ela se afasta lentamente da porta, sem fazer barulho, com um sorriso que mistura ironia e desafio. Seus olhos não demonstram mais choque, apenas certeza. Vocês acham mesmo que eu não posso ser um problema? Murmura para si mesma com firmeza. Pois então se preparem, porque vocês ainda vão ver do que essa caipirazinha é capaz. Dita se recompõe, ajeita o vestido sujo do beco e lança um último olhar para a porta do escritório. Agora, ela não luta apenas por um show. Ela luta para desmascarar uma farsa inteira. A música pode até ter sido interrompida, mas a guerra está só começando. Ainda com a revelação martelando na cabeça, Dita deixa o corredor escuro da Rádio Paraíso em passos rápidos. O choque dá lugar à ação. Ela não perde tempo assimilando o medo, transforma a indignação em estratégia. O vestido simples agora carrega marcas do beco e do nervosismo, mas o olhar da caipira está mais firme do que nunca. Ela cruza os corredores internos da rádio com pressa, desviando de funcionários que mal conseguem reconhecer LA naquele estado. Ao virar um dos corredores principais, Dita dá de cara com Lúcio, o dono da rádio, que a observa com expressão aliviada, mas imediatamente estranha seu semblante tenso, quase assombrado. Ele se aproxima, falando com preocupação genuína. Dita, onde você se meteu, minha filha? Eu já estava achando que você não ia aparecer para o show. E que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Dita para por um segundo. Respira fundo e encara Lúcio. Há pressa em seus gestos, mas também cuidado. Ela sabe que não pode revelar tudo ali, no meio do corredor, cercada de gente indo e vindo. Sua voz sai baixa, carregada de urgência. Talvez eu tenha visto um fantasma mesmo, seu Lúcio, ou coisa pior, mas agora não dá tempo de explicar tudo. Eu preciso lhe pedir uma coisa, e é muito sério. Lúcio franze a testa, claramente desconfiado. Ele olha ao redor como se tentasse entender se aquilo fazia parte de algum nervosismo pré-show ou se havia algo realmente fora do normal. Que história é essa, Dita? Você está me deixando preocupado. O que foi que aconteceu? Dita se inclina um pouco mais, aproximando-se dele, falando num tom quase confidencial,
sem perder a firmeza. Eu preciso que o senhor faça uma ligação para mim, agora. Enquanto isso, eu vou me preparar para entrar no palco. Lúcio arregala levemente os olhos, surpreso com o pedido inesperado. Ele cruza os braços, tentando raciocinar. Uma ligação? Mas para quem, Dita? Isso aqui tá um corre-corre danado, o programa já vai começar? Sem rodeios, a caipira responde, sentindo o peso da decisão. Liga para a polícia. Diz para eles virem correndo para a rádio. A reação de Lúcio é imediata. Ele dá um passo para trás, claramente desconcertado. O pedido soa absurdo no meio de uma festa, com imprensa, patrocinadores e artistas circulando. Polícia? Aqui? Na festa da rádio? Você enlouqueceu, menina? Mas por quê? Dita já começa a se afastar, andando em direção ao estúdio principal, onde o palco está montado. Ela não olha para trás de imediato, como se soubesse que, se parar, pode vacilar. Sua resposta vem carregada de mistério e convicção. O senhor vai entender. E quando entender, vai perceber que eu não estou exagerando. Só confia em mim e faz essa ligação, por favor. Lúcio permanece parado por alguns segundos, observando Dita se afastar. Ele coça a cabeça, ainda dividido entre a incredulidade e a sensação de que algo muito errado está acontecendo. O semblante da cantora não é de desespero comum, mas de quem descobriu algo grande demais para ignorar. Enquanto isso, Dita segue pelos corredores internos, sentindo o burburinho da rádio crescer. Técnicos ajustam microfones, produtores cochicham, e a música de abertura começa a ecoar pelo estúdio. A caipira passa por alguns funcionários que a olham de cima a baixo com estranhamento, claramente influenciados pelas fofocas que Olímpia espalhou. Ao longe, Olímpia observa Dita com um sorriso dissimulado, acreditando que sua vitória está garantida. Ela troca olhares cúmplices com outros membros da equipe, certos de que a caipira está atrasada demais para salvar sua imagem. Dita percebe os olhares, mas não se intimida. Pelo contrário, levanta o queixo e segue em frente, como quem sabe algo que os outros ainda ignoram. Dentro dela, a indignação se mistura com um prazer contido, a certeza de que o jogo está prestes a virar. Em outra sala, Lúcio finalmente toma uma decisão. Ele respira fundo, pega o telefone da rádio e disca, ainda com expressão de dúvida. Boa noite, aqui é Lúcio, da Rádio Paraíso. Eu preciso que uma viatura venha até aqui imediatamente. Não, não é trote. É sério. Tem algo muito errado acontecendo. Do outro lado da linha, a resposta parece surpreendê-lo, mas ele insiste, reforçando o pedido. Ao desligar, Lúcio encara o salão principal, sentindo um aperto no peito. Ele ainda não entende exatamente no que se meteu, mas algo lhe diz que aquela noite não terminará como planejado. De volta ao estúdio, Dita para por um instante antes de subir ao palco improvisado. Ela fecha os olhos, respira fundo e murmura para si mesma, com voz baixa, porém carregada de determinação. Vocês acham que eu vim até aqui só para cantar? Mas eu vim para mostrar a verdade. A câmera fecha no rosto da caipira, firme e concentrado, enquanto a música sobe e o público aguarda ansioso. Nos bastidores, Sandra, ainda disfarçada de baronesa, sente um leve incômodo, uma sensação estranha que ela tenta ignorar. Zuma, confiante demais, ri alto, sem imaginar que a ligação de Lúcio pode colocar tudo a perder. A apresentação vai começar, mas o verdadeiro espetáculo está apenas se armando. A Rádio Paraíso se prepara para uma noite que ninguém esquecerá. Sem perder mais um segundo sequer, Dita segue em frente. O burburinho do salão cresce à medida que ela surge no palco montado no estúdio principal da Rádio Paraíso. A iluminação se ajusta, os refletores se acendem e, bem naquele instante, Sandra, ainda sustentando o disfarce de baronesa, surge na primeira fileira da plateia, acompanhada de Zulma, Olga e Ernesto. Os quatro se acomodam estrategicamente, como quem quer assistir de perto ao suposto fracasso da caipira. O olhar de Sandra é duro, atravessado de rancor contido.
Zuma cruza os braços, com um sorriso torto de vitória antecipada. Ernesto cochicha algo no ouvido de Olga, que observa o palco com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Nenhum deles imagina que aquela disposição na primeira fila se tornará um erro fatal. Dita percebe todos eles assim que pisa no palco. Seus olhos passam rapidamente pela plateia elegante, decorada com sofisticação exagerada, lustres reluzentes, flores impecáveis e convidados da alta sociedade acomodados em cadeiras alinhadas, exibindo joias, ternos caros e olhares julgadores. Mas é ao encontrar o olhar venenoso dos pilantras que algo muda dentro dela. A raiva vira força, a humilhação vira combustível. Ela se aproxima do microfone, observa-o por alguns segundos e respira fundo. Por dentro, fala consigo mesma, como se estivesse reunindo coragem para o maior embate de sua vida. É agora, Dita. Chegou a hora de acabar com essa gente bandida e mostrar para todo mundo quem você é de verdade. Com passos lentos, firmes e calculados, a caipira toma posição diante do microfone. O salão silencia. Assim que a primeira nota ecoa, sua voz preenche o ambiente com uma potência inesperada. A música cresce, envolve o público, cala cochichos, paralisa olhares. A voz de Dita é forte, emocionada, carregada de verdade. Cada verso parece atravessar o salão, atingindo em cheio aqueles que tentaram derrubá-la. Sandra endurece o rosto. Zuma perde o sorriso aos poucos. Ernesto se remexe na cadeira, incomodado. Olga observa em silêncio, sentindo um arrepio estranho, como se algo estivesse prestes a sair do controle. Quando a canção chega ao fim, o silêncio dura apenas um segundo suficiente para que a tensão se espalhe, antes de o salão explodir em aplausos, elogios e ovações. Dita permanece imóvel, permitindo que o reconhecimento tome conta do espaço. Só depois que os aplausos cessam, ela se inclina levemente em direção ao microfone, com um sorriso enigmático. Vocês acharam que a surpresa tinha acabado, mas tão muito enganado. O comentário provoca murmúrios imediatos. Convidados se entreolham, curiosos. Sandra, surpresa com a quebra do protocolo, ergue uma sobrancelha e se manifesta, mantendo o tom refinado e dissimulado. Então quer dizer que você preparou mais alguma coisa para tornar essa noite ainda mais interessante? Dita encara a baronesa com firmeza, sem desviar o olhar. Pode ter certeza que sim. O que eu tenho para falar vai deixar essa festa interessante demais. Tão interessante que vai ficar inesquecível. A resposta atiça algo em Sandra. Um brilho curioso, quase perigoso, surge em seus olhos. Ah, eu adoro coisas inesquecíveis. São sempre as que fazem história. Dita sorri de canto, como quem sabe exatamente onde quer chegar. Pois que bom, porque eu garanto que a senhora baronesa é quem mais vai gostar do que vem agora. A plateia prende a respiração. Dita faz uma breve pausa e, em seguida, solta a frase que muda o clima do evento. Inclusive, a senhora devia subir aqui comigo, para todo mundo poder ver a senhora bem de perto. Sandra se sobressalta por um segundo, mas logo disfarça, soltando uma risada controlada. Ora, mas hoje a estrela é você, minha querida Dita. Sem se intimidar, a cantora responde com firmeza. Eu não me importo de dividir o palco com uma dama importante como a senhora. E já que estamos nisso, gostaria que Zuma e Ernesto subissem também. O pedido causa um alvoroço imediato. Zuma arregala os olhos. Ernesto engole seco. Olga franze a testa, claramente desconfiada. Sandra hesita por um instante, sentindo um incômodo estranho, mas percebe que recuar agora levantaria suspeitas. Forçando um sorriso confiante, a farsante se levanta. Pois bem, se é isso que você quer. Um a um, Sandra, Zuma, Ernesto e Olga sobem no palco de madeira, posicionando-se ao lado de Dita. Os quatro mantêm sorrisos falsos, mas o nervosismo é evidente nos olhares e nos gestos contidos. A caipira observa todos de perto, com uma calma quase assustadora.
O público acompanha em silêncio absoluto, sem imaginar que está prestes a testemunhar uma revelação capaz de mudar tudo. No fundo do salão, algumas pessoas cochicham. O clima elegante dá lugar a uma tensão densa, pesada, quase palpável. Dita segura o microfone com mais firmeza e encara a plateia, depois fixa o olhar nos inimigos ao seu lado. Seu sorriso se amplia, carregado de significado. Eles acreditam estar no controle. Mal sabem que, a partir daquele momento, o palco não será mais de música, será de verdade. Com todos posicionados ao seu lado no palco, Dita segura o microfone com as duas mãos. O salão permanece em absoluto silêncio. Os convidados da alta sociedade observam atentos, sem imaginar que a noite elegante está prestes a se transformar num verdadeiro escândalo público. A cantora respira fundo, olha para a plateia e abre um sorriso contido, daqueles que antecedem grandes viradas. Esse momento aqui está sendo muito especial para mim, especial demais. Por isso, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uns agradecimentos. Sandra inclina levemente a cabeça, satisfeita, acreditando que finalmente será exaltada diante de todos. Ernesto cruza os braços, com ar de dono da situação. Zuma ajeita a roupa, pronta para receber elogios. Olga observa em silêncio, sentindo um incômodo que não sabe explicar. Dita continua, num tom aparentemente dócil. Eu queria começar agradecendo a baronesa, essa mulher tão generosa que fez com que tudo isso fosse possível. Sem ela, essa noite não teria acontecido. Sandra sorri abertamente, lisonjeada, e responde com falsa modéstia. Ora, minha querida, que gentileza! Você não precisava, mas fico feliz em ver que reconhece o meu papel nisso tudo. Ernesto aproveita o momento e solta uma risada debochada. Essa foi, sem dúvida, a melhor coisa que você disse essa noite, caipira. Até que enfim falou algo com juízo. Dita não se abala. Pelo contrário, vira-se lentamente na direção de Zuma, com um olhar carregado de ironia disfarçada de respeito. E eu também queria fazer um agradecimento especial à dona Zuma, essa mulher tão dedicada, que cuida de várias crianças no seu orfanato e exerce um papel tão importante aqui na cidade. Zuma abre um sorriso largo, quase teatral, e junta as mãos em falsa humildade. Obrigada, obrigada. Eu faço o que posso. Sou mesmo uma pessoa muito bondosa. Faço tudo por amor às crianças. O público murmura em aprovação. Alguns convidados já começam a bater palmas, acreditando estar diante de um discurso emocionante. É então que Dita ergue levemente a mão, pedindo atenção. E agora? Agora vem a melhor parte de tudo isso. O clima muda. A cantora dá alguns passos à frente, dominando o palco. Eu gostaria de convidar todo mundo a ficar de pé e dar uma salva de palmas bem bonita para os nossos queridos e tão importantes amigos que estão aqui comigo. Confusos, os convidados se levantam. A salva de palmas começa tímida e vai crescendo. Sandra leva a mão ao peito, emocionada, completamente enganada. Estou me sentindo muito honrada, comenta, sorrindo para os lados. É nesse instante que Dita abre um sorriso largo, cheio de satisfação, e muda completamente o tom da voz. Uma salva de palmas para a mulher que fugiu da cadeia e voltou para atormentar a vida de todo mundo. As palmas cessam aos poucos. Murmúrios surgem, olhares se cruzam. Uma salva de palmas para a mulher que atirou em mim. Quase acabou com a minha vida. E depois teve a cara de pau de se fingir de morta. O salão explode em cochichos. Sandra empalidece. O sorriso desaparece, dando lugar ao choque absoluto. Ela encara Dita, gaguejando. Mas o quê? Que história é essa? Você enlouqueceu? Sem baixar a cabeça, Dita dá o golpe final. Em um movimento rápido e decidido, ela arranca a peruca e o tapa-olho de Sandra, expondo sua verdadeira identidade diante de todos. E uma salva de palmas para esse disfarce ridículo de baronesa de meia tigela. E também para os outros 2 pilantras que ajudaram ela a se esconder e fizeram de tudo para eu não chegar aqui hoje.
Um grito coletivo ecoa pelo salão. Convidados se afastam, horrorizados. Zulma recua 2 passos. Olga leva a mão à boca. Ernesto fecha os punhos, tomado pela fúria. Sandra, completamente desmascarada, perde o controle e vocifera, fora de si. Sua caipira desgraçada! Quem você pensa que é para estragar a minha festa? Acha mesmo que vai sair ganhando? Dita sustenta o olhar da vilã, firme, sem medo. Acabou, Sandra. Para você, para esses bandidos e para todas as armações. Eu descobri tudo, e dessa vez vocês não vão escapar. Ernesto, tomado pelo ódio, explode. Já chega! Eu mesmo vou resolver esse problema agora. Ele avança em direção à Dita, mas não chega a dar 3 passos. Do meio da plateia, um homem se lança sobre ele. É um policial à paisana que o derruba com força e o algema no chão. Mas o que é isso? Que absurdo! Vocês não podem fazer isso comigo! Grita Ernesto, em desespero. Nesse momento, vários policiais surgem por todas as entradas da Rádio Paraíso, espalhando-se pelo salão como formigas, cercando o palco e se aproximando de Sandra, Zulma e Olga. Dita observa a cena com calma e solta, com deboche. Ah, quase esqueci de avisar, seu Ernesto. Achei que essa festa estava cheia demais de bandido, então resolvi chamar meus convidados de honra lá da delegacia. Espero que isso não seja problema. As palavras atingem Sandra como uma faca. Ela explode em fúria, gritando descontrolada. Sua traidora miserável! Eu ia deixar você fazer seu disquinho, e é assim que me agradece? Pois você vai pagar caro por isso. Os policiais avançam, a noite elegante se transforma em escândalo. A farsa desmorona diante de todos. E Dita, firme no palco, observa seus inimigos caírem um a um, consciente de que aquela não foi apenas uma apresentação, foi o dia em que a verdade finalmente venceu. O salão ainda está tomado pelo caos. Policiais cercam o palco, convidados murmuram em choque, flashes disparam de todos os lados. É nesse clima eletrizado que Sandra, fora de si, perde qualquer resquício de controle. O ódio toma completamente seu rosto. Num impulso cego, a megera se solta dos policiais e salta na direção de Dita, com as mãos abertas, mirando diretamente o pescoço da caipira. Eu acabo contigo, sua. O grito sai rasgado, carregado de fúria. Dita mal tem tempo de reagir. O público prende a respiração. Mas antes que o ataque se concretize, Celso surge de forma inesperada, segurando a irmã com força, imobilizando-a pelos braços e afastando-a da cantora. Ele fala rápido, tentando parecer calmo diante do desespero que toma conta do ambiente. Pode deixar que eu ajudo a minha irmã a encontrar o rumo dela. Eu mesmo levo ela para os policiais. Sandra se debate violentamente, tentando se soltar, o cabelo desgrenhado, os olhos injetados de ódio. Ela se vira para Celso com um sorriso torto, venenoso, enquanto vocifera. Me larga agora mesmo, Celso. Se você acha que eu vou cair sozinha, tá muito enganado. Eu não caio sem levar você junto comigo. A frase ecoa como uma ameaça clara. Celso empalidece por um segundo. O medo aparece em seu olhar antes que ele tente disfarçar, falando alto, nervoso, quase agressivo. Ora, nem sendo algemada você consegue manter essa matraca fechada? Cala a boca, Sandra. Cala a boca. O tom desesperado chama a atenção imediata. Dita observa a cena com o olhar atento. Algo naquela reação não lhe passa despercebido. Ela franze a testa desconfiada e se adianta um passo. Como assim, Sandra? O que foi isso que você acabou de dizer? O que é que você tem para falar do Celso? Antes que Sandra responda, Estela, que até então observava tudo em choque, se aproxima, visivelmente abalada, mas curiosa demais para ficar em silêncio. É exatamente isso que eu quero saber. O que é que você sabe que a gente não sabe, Sandra? Celso sente o chão sumir sob seus pés. Ele aperta ainda mais o braço da irmã, tentando silenciá-la com o olhar, e se apressa em intervir, assumindo um tom falso, quase paternal. Isso é coisa da cabeça dela.
A Sandra perdeu completamente o controle, deixou a emoção falar mais alto e acabou confundindo tudo. Ela não tem nada para dizer sobre mim, não é, irmãzinha? O sorriso que Sandra abre em resposta é lento, calculado, assustador. Ela para de se debater. Fica estranhamente calma. O olhar brilha com satisfação maldosa. Ela se volta para o policial que a segura e fala com ironia. Seu policial, agora o senhor espera um pouquinho antes de me levar, porque até eu quero assistir o que vai acontecer agora. Vai ser um espetáculo daqueles. O policial hesita, troca um olhar com os colegas e, sem entender direito, afrouxa a contenção. Sandra então se vira para Celso, saboreando cada segundo. A voz sai firme, venenosa, alta o suficiente para todos ouvirem. O que foi, irmãozinho? Você é tão bom para me entregar para os policiais, mas não é bom o bastante para confessar que roubou a fábrica do Candinho por anos? Um murmúrio coletivo toma conta do salão. Celso arregala os olhos. E já que estamos falando a verdade, por que você não conta também que ajudou a Zulma a esconder o filho desaparecido do caipira, o Samir? O impacto é imediato. Estela leva a mão à boca, completamente atônita, e encara Celso como se estivesse vendo um estranho. O quê? Celso? Você é mesmo capaz de uma coisa dessas? Celso tenta falar, mas a voz falha. O castelo de mentiras desmorona diante de todos. Suando, tremendo, ele se adianta, levantando as mãos num gesto de defesa. Não é assim. Eu estava prestes a contar tudo, eu juro. Eu ia contar sobre o Samir, sim. Mas o Candinho acordou. Encontrou o menino sozinho antes de eu conseguir explicar tudo. Ele engole seco, desesperado. Eu ia me redimir. Eu juro que ia. Mas Dita não lhe dá tempo. O olhar dela é duro, ferido, indignado. A voz sai firme, carregada de dor e revolta. Não importa, Celso. Não importa mesmo. Você não só escondeu os crimes da sua irmã, você roubou a fábrica do Candinho por anos. Ela dá um passo à frente, encarando-o sem medo. E o pior de tudo, foi você quem ajudou a esconder o Samir esse tempo todo, enquanto o Candinho sofria, enquanto o menino crescia longe da própria família. O silêncio que se instala é pesado, sufocante. Celso tenta dizer algo, mas as palavras não saem. Ele começa a gaguejar, encurralado, sem saída. Eu só... A frase morre no ar. Os policiais se aproximam novamente. Estela chora em silêncio. Sandra observa tudo com um sorriso cruel, satisfeita por não cair sozinha. Dita respira fundo, sentindo o peso da verdade finalmente exposta. A noite que começou como festa termina como julgamento público e, dessa vez, não há mais mentiras capazes de salvar ninguém. As palavras de Sandra ainda ecoam no salão como golpes sucessivos. A revelação sobre Celso cai como uma lâmina afiada no coração de Estela. A professorinha permanece imóvel por alguns segundos, tentando assimilar tudo o que acabou de ouvir. Seu olhar, antes carregado de afeto e confiança, agora está tomado por incredulidade e dor. As mãos tremem levemente. O homem que ela acreditava conhecer simplesmente deixa de existir diante dela. Estela respira fundo, luta para manter a voz firme, mas o pesar transborda quando finalmente fala. Celso, tudo isso que você fez... Ela pausa, engolindo o choro. Esse não é o homem que eu conheci. Esse não é o homem que eu pensei que conhecia. A frase soa como uma sentença. Celso sente o golpe em cheio. O desespero toma conta dele de forma quase animalesca. A ideia de perder Estela, o único ponto de redenção que ele acreditava ainda ter, o faz perder completamente a dignidade. Ele dá alguns passos cambaleantes e, num gesto desesperado, praticamente se joga aos pés da professorinha. Celso se ajoelha no chão do salão elegante, sem se importar com os olhares chocados dos convidados, com os policiais ao redor ou com a própria irmã algemada observando tudo com interesse cruel. Ele começa a rastejar na direção de Estela.
segurando a barra do vestido dela, implorando com a voz embargada: Stella, por favor, me escuta. Eu sei que eu errei. Eu sei que fiz coisas horríveis, mas eu não sou mais esse homem. Eu mudei. Ele ergue o rosto, os olhos marejados, tentando parecer sincero. Foi você quem me mudou. Foi você que me fez querer ser alguém melhor. Tudo o que eu fiz depois foi tentando corrigir o passado, tentando ser digno de você. Eu só queria te ver feliz. Queria que a gente se casasse, construísse uma vida juntos. Por um breve segundo, o silêncio domina o ambiente. Alguns convidados chegam a acreditar que Stella pode vacilar, mas quando a câmera fecha no rosto dela, não há dúvida alguma. A expressão que antes poderia ser de amor agora é apenas de repulsa profunda, um nojo quase físico. Stella puxa o vestido com firmeza, se afastando dele. Sua voz sai fria, cortante, carregada de revolta. Casar com você? Ela solta uma risada amarga. Você é um monstro, e eu sinto calafrios só de pensar que um dia cogitei me unir a você diante de Deus. As palavras são definitivas. Celso se levanta de supetão, como se recusasse a aceitar a rejeição. Ele dá um passo à frente, o olhar desesperado, tentando uma última cartada. Stella, não faz isso comigo. Por favor, só me deixa explicar melhor. Num impulso patético, ele tenta se aproximar ainda mais, inclina o rosto e tenta forçar um beijo, como se aquele gesto pudesse apagar todos os crimes revelados. Mas Stella reage mais rápido. Com toda a força acumulada da dor, da traição e da vergonha, ela ergue a mão e desfere um tapa seco no rosto de Celso. O estalo ecoa pelo salão, arrancando exclamações chocadas da plateia. Policiais, podem levá-lo agora. A ordem é clara, irrevogável. 2 policiais avançam imediatamente, seguram Celso pelos braços e começam a arrastá-lo em direção aos outros criminosos já algemados. Ele ainda tenta se soltar, grita o nome de Stella, mas ela não olha mais para trás. Enquanto isso, Sandra, algemada, acompanha a cena com um sorriso torto e cruel. O prazer de ver o irmão cair junto com ela é evidente. Ela inclina levemente a cabeça e solta, em tom de deboche venenoso. Isso mesmo, irmãozinho. Vem, se junta a nós. Eu te avisei que você cairia comigo. Celso baixa a cabeça, derrotado. O som das algemas se fechando sela seu destino. Stella permanece parada, os olhos marejados, mas o semblante firme. A dor ainda está ali, viva, mas misturada com a certeza de que fez a escolha certa. Dita observa tudo em silêncio, sentindo o peso das consequências finalmente alcançar todos os culpados. O salão elegante agora parece pequeno demais para tanta verdade exposta. Aquela noite não revelou apenas crimes, destruiu amores, alianças e ilusões. E enquanto os bandidos são levados um a um, fica claro para todos que não houve música capaz de encerrar aquele espetáculo. O verdadeiro ato final foi o da verdade, e ela não poupou ninguém.